E aí, pessoal? Eu sou o Lucas Campos e daqui para frente você faz o que você quiser, beleza? Vamos aqui reagir à opinião do Apocão em relação à performance da Imperial na ESL Pro League, né? E vamos ver o que é que ele tem para falar aqui. Fala assim, aqui no nosso time, cada um, mano, faz o que tá sentindo. Né, não é muito assim. O geral, total, eu acredito que um time que queira chegar num top 10 e quem sabe um pouco mais acima. É o que eu vejo, tá, galera? Se alguém da Imperial ver esse vídeo, é o que eu vejo. E repito, veja o vídeo inteiro, não veja cortes. Porque a minha pergunta que fica para vocês também para você que tá vendo esse vídeo até que ponto isso pode ser podado? Eu não acho que esse time tem potencial de chegar no top 10 e eu acho que o próprio Fallen sabe disso, né? Se você assistiu o Flow recente que teve com o Fallen e o Cello e o Jota, você vai ver que o Fallen tem uma visão bem lúcida do que é esse projeto, né? Ele entende que, que hoje o CS está muito mais difícil, que levaria um tempo leva, né, um tempo para os times chegarem a um nível de maturidade dos jogadores que eles consigam realmente estar ali como top contenders, né, disputando títulos dos maiores campeonatos. Ele sabe que a Imperial não está nesse nível e ele sabe que ele está aí nesse projeto para tentar, né, hitar algum campeonato, né, fazer uma deep run aí, né, conseguir ir longe em algum campeonato, é, as coisas dando certo, né, fluindo, e quem sabe conseguir o título, entendeu? Então ele sabe disso e ele expõe esse pensamento. Porque se você chegar pra um jogador e falar, brother, é o seguinte, tu tá puxando a pistola, tu tá pedindo flash puxando, tu tá abrindo de arma num round que tá 5x3, tu tá tipo, avançando sozinho. Se eu começar a falar isso toda hora, talvez o jogador pare de fazer tudo que ele tem vontade e o jogador fique pior ainda. Ele não erre isso, mas também não acerte várias coisas que ele tá. Aqui eu discordo de certa forma, né? Se existem leaks, se existem erros que o jogador está cometendo, né? Esses erros têm que ser analisados e são analisados, né? No CS de hoje em dia, onde as organizações têm analistas, o coach hoje tem uma função muito mais é, sólida do que tinha antes, né? Então, assim, é natural que essas coisas aconteçam, né? Que essas correções no jogo aconteçam. E eu não acho que seja algo ruim, na verdade. Eu acredito realmente que na grande maioria das decisões que você toma no jogo, você consegue treinar essas decisões para que sejam as melhores decisões possíveis ali naquele momento, entendeu? Então, eu acho que é natural, eu acho que a evolução do CS é isso, eu acho que todos os players estão indo nessa direção, né, de tentar tomar as melhores decisões possíveis sempre, né? Realmente ter essa frieza aí de calcular tudo e saber o que está fazendo, entendeu? Então não acho que seja algo ruim ou que vá atrapalhar o jogador, intimidar o jogador, fazer com que ele acabe performando menos ou tenha menos capacidade de criação e de brilhar, né? Eu não acredito que seja isso. Eu acho que realmente faz parte do processo de amadurecimento como jogador, né? Eu acho que todos os jogadores passam por isso e eu acho que é um processo normal, né? Que o Cello e o Jota eventualmente ainda vão passar, né? Então, Acertando. O jogador é o time em si, né? O jogador não tem ninguém específico. Então, esse balanço é difícil. O que eu acredito que possa ser encontrado é você pegar rounds e coisas bem fundamento básico mesmo. Essa é a minha visão, tá? É a minha visão a pouca, não sei a você, mas para mim não é podar geral, tá? E nem manter do jeito que tá. É você pegar algumas coisas. Quais seriam talvez as coisas mais fundamentais de todas? Grandes vantagens. eu acho que não tem como ficar do jeito que tá, né? Não vai ficar do jeito que tá. Não que esteja ruim, mas que, como eu falei, né? Esses dois players, as novas adições do time, né? Ainda vão passar por esse processo de amadurecimento, né? Ainda vão melhorar muita coisa individualmente no jogo deles e o próprio time como um todo, né? A solidez tática do time ainda vai passar por um processo parecido, né, onde os players vão se familiarizar melhor com as táticas que o Fallen vai estar puxando, enfim, o time em si tende a melhorar no curto médio prazo. Então, cara, grandes vantagens. 5x3, 4x2, 4x1, 3x1. Pega isso aqui, sabe? Começa. Então, a minha visão é o meio termo. Não é deixar do jeito que tá. Não acho legal. Eu acho legal assistir, porque eu tô ali só na torcida mesmo. Mas quando na análise não acho muito legal, muitas coisas que eu tô vendo. Então, por exemplo, você falou há pouco, 4 de um lado e um cara jogando do jeito que quer. Nem cobra isso. Deixa isso ser. Cada um, né? Porque é isso que a Imperial meio que tá fazendo. Cada jogador meio que refletindo
o que tá fazendo e deixa quieto sem ter muita cobrança, é o que parece. Isso Então nesse estilo de jogo, né, é natural que os jogadores levem um pouco mais de tempo para adquirirem conseguirem, né, performar no nível que se espera deles, né? Porque quando se joga mais defaltado, assim, né, onde se dá mais liberdade para os jogadores meio que tomarem as decisões que eles quiserem ali, é natural que os jogadores acabem tomando decisões piores do que eles poderiam tomar e acabar levando a alguns erros, né, que pode significar talvez perder um round ou realmente comprometer até o mapa, entendeu? Então eu acho que é, é natural, né? Eles ainda estão nesse processo, eles ainda estão passando por isso, né? E eu concordo com a Pocão que tem que realmente analisar esses momentos de vantagem, né? Assim, o time não vai ficar como tá, pelo que eu já falei. É, e eu acho que não tem necessidade de mudar tudo, até porque o time acabou de adicionar esses dois jogadores, então assim, eles ainda vão passar por muita coisa, como eu falei também. E assim, eu concordo com a Pocão nesse sentido aí de pegar os rounds onde estão acontecendo as falhas, né, analisar o que é que está acontecendo e aí sim extrair, porque provavelmente é uma má decisão de algum jogador, entendeu? Não é nada em conjunto. Você vê que o round muitas vezes está ganho, né, e aí os jogadores vão se perdendo no posicionamento e na comunicação. Não sei o que é que acontece ali, né? Mas eles acabam perdendo esses rounds aí de muita vantagem, né? Que eles deveriam estar convertendo na maioria das vezes, né? nem cobra. Então, o 4-1, o cara que avançou ali no 5x5 sem precisar, nem cobra isso. Essa é a minha opinião, nem cobra isso. Nem vamos chegar nesse ponto. Nem vamos chegar no ponto de deixar do jeito que tá e nem vamos chegar no ponto de cobrar, ficar cobrando qualquer erro. Não, vamos pegar. Mas isso aí eu acho que não é cobrar qualquer erro. Eu acho que é como eu falei, né? É a evolução natural do jogador e o próprio jogador tem que querer isso, né? Ele tem que querer saber quando vai avançar, quando é bom avançar, quando não é bom avançar, entendeu? Ele tem que também ter esse entendimento, porque é, pelo perfil do Falenzão, ele não é um IGL muito de micromanagement, entendeu? Ele não é aquele GL que vai ficar controlando certas ações de jogadores, entendeu? Ele não vai ficar posicionando os jogadores. O Falenzão abre o mapa falando muito, né? O round falando muito, né? Então os jogadores a partir daí se posicionam como ele orquestrou ali, e aí depois disso os jogadores têm a sua liberdade para encaixar aquela abertura em alguma jogada que eles pensem ali no momento, comunicando, obviamente, né? Algumas coisas. Eu não sei se eu tô certo, mas as coisas que eu colocaria talvez seria vantagens gritantes, vantagens de rounds que a chance de você perder tem que ser quase nula, tá? Então vantagens gritantes de round. E a Imperial tá com uma porcentagem de 4x5 e 5x4 bem decente. De rounds ganhos que abrem 5x4 para Imperial e de rounds ganhos que abrem 4x5 para Imperial. Essas duas estatísticas estão num nível bem decente. Eu não sei se eu vou conseguir puxar aqui. Aqui eu tenho é, as estatísticas, né, dos jogadores individualmente. Então você consegue ver aqui que o Cello performou abaixo, né? Ele não performou como esperado. Né? O Jota tá aqui, dá para melhorar. O Fallen também dá para melhorar. O Boltz, né? A gente viu ele performando melhor no campeonato anterior. É, mas assim, o Vini também, né? Consegue melhorar essa performance, mas não é que o time performou mal ou que ficou aquém das expectativas, né? Na verdade, eu acho que foi o contrário, né? Eu acho que eles performaram bem. Eu acho que para o time ter sido montado agora, eles já conseguiram fazer bastante coisa em termos táticos, né? Você vê que o time tem uma solidez tática ali, e isso muito por conta do Falenzão, né? Ele é um GL diferenciado, é o único GL juntamente com o Art, né? Mas assim, eles dois ali são os únicos que conseguem realmente trazer uma solidez tática para o time, né? Que você consegue assistir o time jogar e entender o que é que está acontecendo ali, né? Você consegue entender a linha de raciocínio ali da criação das jogadas e tudo, entendeu? Então acho que esses dois times aí estão à frente dos outros times brasileiros, né? Nesse quesito de solidez tática, né? E é algo que o Falenzão agrega bastante, né?
Vamos da continuar olhando Imperial, aqui. né? Rounds que a gente assim não pode deixar de jeito nenhum perder. E talvez você comece por esse princípio. Depois, talvez você poderia ir, tipo, vamos deixar, até que a Imperial melhorou nesse último, vamos deixar os antiforçados, então vamos se cobrar um pouco mais dos antiforçados, de não poder fazer o que quiser e ter alguma coisa um pouquinho mais combinada, talvez. E nisso você combine pequenas coisas para talvez não afetar individualmente ninguém, mas que você melhore um pouquinho alguns pontos. Não é fácil, tá, galera? Talvez isso que eu tô falando não seja a solução, mas essa é a minha opinião. Realmente, como eu tinha dito, né? Eu acho que o que tem que ser melhorado não vai afetar a gameplay de ninguém, né? Não vai piorar a gameplay de ninguém. Ninguém vai ter que se sacrificar para que o time melhore. Eu realmente acho que o time está no processo de evolução natural, principalmente por ter adicionado esses dois jogadores novos e jogadores inexperientes, né? Então é natural que eles precisem de um pouco mais de tempo aí para se desenvolverem, entenderem um pouco mais de como funciona o meta no Tier 1, Tier 2 ali, né? E realmente se adaptar, né, ao tipo de jogo que é jogado, né? Porque eles estavam acostumados com um tipo de jogo diferente, né? Aqui do SA, onde eles disputaram a maior parte dos campeonatos deles, né? Tá? Não sei qual é a opinião de vocês, mas fica aí, é o meu vídeo da Imperial. Realmente, o que eu vejo é a Imperial jogando bem livre, solta para todo mundo ir e fluindo, né? E eu também não acho que o certo seja totalmente podar tudo que está acontecendo, porque senão acho que a gente pode até transformar esse 25-23 num 16-11, né? E nem chegar nesse 25-23. Então, a minha visão é parar e cobrar algumas coisas realmente e deixar, tipo, ó, galera, vamos focar em 3 pontos, tá? As vantagens muito grandes, a partir de agora a gente vai ter 4, 5 formas de jogar isso e não vamos errar mais isso. Acabou, é isso. Pronto, nem vamos falar de gente forçado. Pronto. Próximo. Concordo com a Pocão aqui nessa parte, tá? Daria para sistematizar algumas situações, né, e tentar reproduzir esse sistema maior número de vezes possível para tentar minimizar, né, essas falhas, né? E dessa forma você conseguiria melhorar mais no curto prazo, porque transformaria as jogadas em algo um pouco mais mecânico, né, algo já pensado, ninguém teria que raciocinar muito assim, e consequentemente tiraria o peso de decisões individuais, entendeu? Dos jogadores. Então, eu acho que eu concordo com a Pocão aqui. Próximo campeonato nós vamos focar nisso aqui. A partir do próximo campeonato, essa parte aqui, beleza. Talvez para mim é pouco, talvez ainda colocaria mais algumas coisinhas para focar, mas já seria algo que acredito poderia já dar uma ajuda melhor, porque repito, tem muitas coisas boas na Imperial. A gente tá vendo os mapas aqui, a gente viu o TR da Inferno, muito legal, tá? Muito legal mesmo. CT da Mirage, muito legal. Nuke também jogando Laika, tanto CT quanto TR tendo momentos bons. Anciente, que parecia um mapa muito difícil, a Imperial conseguiu também jogar contra uma equipe que pica Anciente bem. E Overpass nem se fala, né? Um jogo controlado contra a Sal e uma grande chance que teve contra a Call mesmo começando o jogo mal. Então, Concordo com a Pocão e tudo que ele falou aqui. tem coisas boas, né? Mas realmente, para uma equipe desse porte, eu acredito que já dá de leve, aí cada um acredita como, já dá de leve para mudar algumas coisas. Porque eu repito, para terminar minha opinião, não é dura, mas é minha opinião, não existe, para isso que eu tô falando, começo de time. Não existe. Fallen, Boltz, Cello, J, Fini, não existe, né? Você perde os rounds do jeito que você tá perdendo, não existe ser começo de time, tá? Isso aí não me importa, né? Se esses caras tiver um dia de time ou um ano, tem coisa que não dá para perder com os jogadores que a gente tem, né? Então, acredito que fique aí. Vamos torcer. Próximo compromisso da Imperial Oficial é o RNR, mas talvez apareça algum outro evento antes. Valeu, galera. Deixa seu like. Então, isso que o Apoca fala aqui, né? Eu tenho que discordar um pouco, né? Não tem muito isso de, se for um dia de time ou um ano de time, tem coisas que não podem acontecer, né? CS não é muito assim, né? Não tem como prever muita coisa. Então, é natural que algumas coisas fujam do controle. Eu realmente acho que isso é um pouco do reflexo da fraqueza do CS da nossa região, né? Do SA. Porque, assim, o fato da gente não estar próximo do continente europeu e não estar jogando com esses caras pesa muito, assim, traz muita desvantagem para os players BR, ao ponto de eles chegarem nessas situações, às vezes, de uma partida contra um time Tier 2 ou até mesmo um time Tier 1, né? Excluindo aqueles ali do top 5, times que talvez eles pudessem arrancar um mapinha ou talvez até ganhar a partida, né? Mas parece muito mais difícil, né? Porque quando eles chegam ali naquele momento no jogo, tem muita coisa que é diferente do que eles estão acostumados aqui no SA, né? O CS é jogado diferente, é um CS muito mais cadenciado, mais pensado, é um xadrezão mesmo, né? Diferente do CS do SA aqui, que é um CS mais instintivo, entendeu? E do NA também, né? Então, assim, eu acho que sim, é normal
esses erros acontecerem. Óbvio que a gente não gosta que isso aconteça, né? A gente sempre torce para que não haja erro, que o time consiga vencer pelo menos as partidas em que a gente acredita que ele tem mais chance, né? Mas quando isso não acontece, não significa que o fato de acontecerem alguns erros é algo que tenha que ser questionado dessa maneira, entendeu? Eu acho que, como eu falei, o Cello e o Jota ainda estão nesse processo de amadurecimento, esse time ainda vai melhorar, né? A gente só tem que prestar atenção, continuar acompanhando e torcendo para ver quanto que eles ainda vão melhorar, né? Mas que eles têm potencial para melhorar, a gente sabe que tem, mas tendo em conta também, né? Levando em conta que o próprio Falenzão sabe que esse projeto não é um projeto a longo prazo, né? Ele quer fazer acontecer no curto prazo, até porque ele já deixou é, claro, né, publicamente que pretende se aposentar esse ano ainda, né? Ele falou que existe um mundo ainda de continuar jogando e tudo, mas a gente sabe que o plano principal, né, o plano A do Falenzão hoje é se aposentar esse ano. Então, eu realmente acredito que a Imperial vai melhorar no curto prazo. Não foi a melhor das performances, não foi o que a gente quis ver da Imperial, mas como o próprio Apocão falou, né, e puxou aqui nesse bloco de notas, a maioria dos resultados foram bem apertados, né? A gente viu jogos bem, os jogos que a Imperial perdeu, né? A grande maioria foram jogos difíceis, né? Ele não entregou o jogo. Foi o jogo jogado, mas é o que eu falei, né? Falta tempo, falta maturidade para alguns jogadores, maturidade tática também, porque mudou algumas coisas ali no time, então tem que esperar até que tudo se encaixe de novo. E acho que a gente pode esperar aí para o futuro coisas muito boas vindo da Imperial no curto prazo, né? Aí pelo menos até o meio do ano. E aí vamos ver se eles vão mudar mais alguma coisa para seguir até o final do ano. Beleza? Pessoal, agradeço a presença aí de quem ficou até agora. Agora sim, você pode se inscrever, dar o like e continuar me acompanhando aqui no YouTube que ainda vai vir muito conteúdo bom. Beleza?